Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Neste 24 de maio, Patos de Minas completa 132 anos. A cidade, com 160 mil habitantes, de acordo com o último censo, é um polo econômico importante do estado de Minas. Destaque para a agricultura, pecuária e a indústria de alimentos, que também tem se fortalecido no município, juntamente com o setor de serviços. E para falar das conquistas e desafios até aqui, o nosso convidado de hoje é o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão. Prefeito, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, Gessione. Quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando. E vamos falar sobre essa cidade maravilhosa que é Patos de Minas. Nós estamos vivendo um mês festivo, aniversário da cidade, como você falou. Temos uma linda história para celebrar e muitas conquistas também para comemorar do presente. E temos, nesse momento também, que semear muita coisa para o futuro e isso está sendo feito. Prefeito, a gente que agradece a sua presença, viu? Para iniciar aqui o nosso papo, o senhor está caminhando para concluir o seu quarto mandato, seu quarto ano à frente da Prefeitura de Patos de Minas. Que retrospectiva é possível fazer de um governo que teve início naqueles anos difíceis, nos anos duros da pandemia? Conta pra gente. Bom, exatamente. Nós chegamos na Prefeitura com a expectativa de que a pandemia ia arrefecer, ia reduzir, né, e acabar. Mas, infelizmente, vivemos um momento muito duro, onde piorou muito, foi o pior momento da pandemia, né, em 2021. E depois o nosso governo também teve que enfrentar 3 enchentes. A última grande enchente que tinha acontecido em Patos foi em 1992. Então, 30 anos depois, aconteceu algo inédito. Outra enchente de grandes proporções. Em menos de um mês ela voltou novamente. Então, as pessoas que foram retiradas de suas casas já haviam retornado. Ela voltou de novo a enchente em um mês. Depois o pessoal teve que sair de novo. E no ano seguinte, algo que também nunca tinha acontecido, um ano depois, de novo em 2022. Então, de fato, nós tivemos muitas dificuldades. Em uma prefeitura onde, naquele momento, a gente tinha iniciado o pagamento de muitas dívidas, hoje estão quase todas equacionadas. A gente tinha esse desafio administrativo também, de pagar todas as dívidas, de fazer uma reforma, digamos assim, no estilo de gestão, aproximar mais a pessoa do prefeito e de toda a gestão da população e mudar muita coisa, né? A gente tinha muitas novelas, digamos assim, para terminar. O caso da Fátima Porto, que há 10 anos não tinha 1 metro de canalização, precisava avançar. O famoso campus da UFO, lá em Patos de Minas, que é uma obra que nunca acabou e agora vai acabar. Então, tínhamos muitos desafios. E olhando para trás, eu posso dizer que a grande maioria está sendo superado, com união entre a população, a prefeitura, todo mundo entendendo que melhorar a cidade, fazer uma Patos de Minas melhor é dever de todos. É participação da Câmara, do prefeito, da população, dos colaboradores das empresas. A gente tem hoje um programa de adoções que é o Viva Patos, que é um sucesso absoluto, é algo sem precedentes em Patos. Toda cidade tem programa de adoção, mas da forma que está sendo feito lá em Patos, com milhões e milhões de reais investidos na transformação dos espaços, não é só adotar para cortar a grama, é para reformar e mudar completamente a Lagoa Grande, o Mocambo, a Lagoinha, várias praças também da cidade. E isso tem trazido um senso de pertencimento muito grande para a população, essa participação de todo mundo, tá? Nós estamos num momento muito bom, batendo recorde na geração de empregos. São 11 mil novos empregos nos últimos 3 anos, um número absolutamente inédito, um recorde, e nem se somar os 15 anos anteriores a 2021 não dá o que aconteceu de 3 anos para cá. Aliás, essa região nossa vem crescendo muito, né? A região que mais gera empregos hoje no estado de Minas e Patos sendo aí uma parte muito importante desse processo. Prefeito, o senhor dizendo sobre esses desafios iniciais, eu recordo aqui que no início do seu governo, o senhor propôs uma redução, que eu vou até me atentar aqui, o senhor propôs uma redução de custos com a revisão de contratos de prestação de serviços de internet, também telefonia e seguros veiculares, que geraria uma economia de cerca de 5 milhões de reais. A meta foi alcançada, prefeito? A meta foi até extrapolada. A gente está conseguindo fazer isso de uma forma
mais significativa do que o esperado. Para que todos possam entender, um pente fino na prefeitura. Quando eu fui candidatar, eu não sou do meio político, eu não vim de uma família política, nem nada, e muita gente me desanimava. Não mexe com isso, porque chega lá, é tudo engessado, não tem dinheiro, você não vai conseguir fazer as coisas. E eu sempre pensei o seguinte, Gessione, se existe um orçamento de centenas de milhões de reais, ele precisa ser aprimorado. O recurso está ali. É claro que não tem recurso sobrando para fazer tudo, mas dá para melhorar aquele orçamento e resolvendo os problemas da cidade. Então a gente propôs esse pente fino quando nós chegamos na prefeitura. Nós contratamos uma consultoria de alto nível e passamos um pente fino em todos os contratos, como você citou, internet, telefone, seguro da frota de veículos, todos os fornecedores da prefeitura, até água mineral. A prefeitura gastava com um galão de água mineral para todo lado e a gente instalou bebedouros, porque todo custo faz diferença. R$1 faz diferença. Então, no caso da internet, por exemplo, a internet era 1,5 milhão por ano, caiu pela metade. O seguro da frota de veículos era 630 mil, a gente conseguiu renegociar e fazer de uma forma que ficou 130 mil, então é R$500 mil. Isso não é muito dinheiro perto do orçamento do município. O orçamento do município para esse ano beira R$1 bilhão. Mas se a gente pensar dessa forma, você não faz gestão. Você tem que pegar 100 mil aqui, 50, 10, 1 milhão. A hora que você somar, dá uma soma muito grande. Então a gente conseguiu otimizar, logo no primeiro ano de gestão, cerca de 40 milhões de reais. Há quantos anos Patos não fazia uma obra de 30, 40 milhões de reais? Então, com isso, a gente faz, por exemplo, uma Fátima Porto, que é uma avenida muito importante, precisava da canalização. Hoje está lá avançando a obra e ela também vai receber o asfalto novo em toda a sua extensão. Para não citar outros exemplos, né? São vários. Então, nesses 3 anos e 4 meses, aí, alguns dias, muitos desafios foram superados. Isso é muito bom. Agora, o outro lado é que muitos outros surgem. A cidade, qualquer cidade, Uberlândia também, Belo Horizonte, São Paulo, qualquer cidade do mundo, é um lugar onde surgem problemas o tempo todo. Você resolve 3, 4, mas aparecem 5, 6, 7, todos os dias. E a gente segue nessa luta, enfrentando cada um desses problemas. Prefeito, outro entre tantos desafios que eu vou trazer aqui agora é o tema da educação e eu me recordo também de reforma de escolas, de construção de creches. O quanto se avançou nessa questão de investimento na educação? E aqui eu lembro dessas reformas, dessas construções, dessas obras também, dessas unidades em Patos de Minas. Vou ser muito sincero com você, na educação também está sendo feito algo que eu não considerava que conseguiria chegar tão longe. A gente tinha uma expectativa de reformar algumas escolas e construir 1, 2 creches. Nós estamos construindo 4 creches de uma vez e reformando 16 escolas e creches. Então, praticamente todas as escolas e creches estão recebendo a devida atenção. A gente tem escolas como o CAIC e o Jacques Correia, que são muito grandes, atendem vários bairros e que demandavam reforma há décadas. Tanto o CAIC quanto o Jacques Correia, há pelo menos 20 anos precisavam dessas reformas. Só a do CAIC é R$9 milhões, tudo em recurso próprio. Então eu fico feliz de poder trazer estruturas mais condizentes com as necessidades das crianças e de suas famílias. E muito além da questão da estrutura, hoje todas as crianças de Patos de Minas, todos os alunos da rede municipal têm o uniforme. Antes o pessoal tinha que comprar o uniforme. E o kit de escola, o kit de materiais também completo, com lápis colorido, com canetinha, com tesoura, com cola, estojo, mochila, tudo isso hoje fornecido também aos alunos. E eu considero este um dos investimentos mais assertivos e mais importantes que a gente faz na nossa gestão lá em Patos de Minas, porque por mais que seja clichê que a educação é a área mais importante, muitas vezes a gente não vê isso na prática. E é uma satisfação estar fazendo isso na prática lá em Patos de Minas. Eu quero muito que a criança pequena, o aluno que chega na escola, que ele tenha uma condição adequada, assim como o seu colega. Porque é muito triste ver que uma criança que tem mais condição tem a sua mochila, tem o seu uniforme, tem agasalho, tem roupa, e outra criança às vezes não tem o agasalho, não tem um material adequado, não tem uma mochila e às vezes tem dificuldade de comprar o uniforme.
Com isso, a gente consegue dar oportunidades semelhantes para todas essas crianças, em um momento que é decisivo, na formação da personalidade, nos primeiros passos, literalmente, né, para falar da creche, por exemplo. Ontem mesmo eu estava em visita a uma creche lá em Patos de Minas, no bairro Nova Floresta, e vendo as crianças aprendendo a andar já dentro da creche, os pais precisando trabalhar, mas, ao mesmo tempo, as primeiras noções pedagógicas, brincadeiras lúdicas dentro da escola. Isso é muito importante, porque se começar mal nutrido, se começar também sem condições de aprender, com certeza vai ter dificuldades na vida depois, tanto na questão da saúde quanto na própria educação e na capacidade laboral, né, para trabalhar. É importante demais começar bem. Então a gente está fazendo o maior investimento da história da cidade na educação. São dezenas de milhões de reais em reformas, material, kit completo, né, uniforme, e é muito gratificante ver isso e ouvir das famílias e das próprias crianças nessa satisfação e também dos profissionais, a quem a gente agradece muito, porque são vocacionados, né? São pessoas que dedicam a vida ali às vidas daquelas crianças, né? São profissionais que estão cuidando dos nossos filhos. Isso não tem nada mais importante do que isso. Prefeito, o país vive um momento de muita comoção com os desastres no Rio Grande do Sul, os alagamentos, enchentes, as fortes chuvas que caíram ali naquela região. Eu retorno ao início da sua fala, que o senhor disse também que um dos grandes desafios no seu início foi justamente esses períodos de enchente e alagamentos na cidade também. O senhor, como um gestor público, como que o senhor avalia a importância de políticas públicas se preocuparem também com a prevenção de desastres? Eu vou isolar agora em Patos de Minas, no caso de enchentes ali, alagamentos. A cidade vem se preparando para esses momentos, prefeito? Olha, primeiro me solidarizar aqui, mais uma vez, né, a gente vem fazendo isso não só nas palavras, mas também nas atitudes. Patos de Minas arrecadou centenas de toneladas até agora de donativos, né? São várias carretas que saíram de Patos de Minas. A gente vê muitos lugares do Brasil se mobilizando para ajudar. Patos de Minas tem muitos gaúchos, inclusive, e essas pessoas são importantes para a história da cidade, para o desenvolvimento da cidade. Então a gente tem, de certa forma, uma ligação com o Rio Grande do Sul. E mesmo que não houvesse, como brasileiros, né, a gente precisa entender que nós somos uma nação e todos precisam se ajudar. Nós enfrentamos 3 enchentes em Patos de Minas. É claro que em uma proporção muito menor do que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Em Patos ninguém perdeu a vida, pouca gente teve prejuízo material, deu para consertar tudo, né? Deu para recuperar ali o que foi estragado, digamos assim. Deu tempo de retirar as coisas, diferente do Rio Grande do Sul, onde aconteceu e está acontecendo uma tragédia sem precedentes, né? Mas como nós enfrentamos a enchente em Patos de Minas, eu posso te dizer que, como gestor, eu fico arrasado ao ver aquilo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, porque não dá para saber nem como que vai ser feita essa reconstrução, quanto dinheiro vai precisar, quanto tempo vai precisar, e muito além da questão material, a vida das pessoas, né, que foi perdida, e a história de muita gente, o emprego, né, toda uma vida que foi construída ali, às vezes para você ter a sua casa, isso é muito complicado. Olhando pela ótica dos gestores que estão lá, é desesperador. Eu não consigo nem imaginar o que eles estão sentindo. E é momento de tirar forças de onde não tem e trabalhar nessa reconstrução. Em Patos de Minas, a gente tem sim um plano de contingência. Isso foi elaborado junto com a Defesa Civil, junto com o Corpo de Bombeiros. Nós temos um plano também, Patos, mais resiliente, que é reconhecido inclusive pela ONU. Existe esse trabalho em Patos de Minas, e o que a gente tem de concreto é que cerca de 150 casas, que são as mais afetadas pelas enchentes, neste momento a gente está na fase final de uma licitação para construir novas casas para essas famílias em outras regiões da cidade, para que a gente transforme aquela área que é a área de alagamento, né, digamos assim, aonde a água foi um dia, fatalmente ela vai voltar. Então a gente não pode morar naqueles lugares. Então a gente vai dar essa condição para essas famílias para mudar de residência, e aqueles locais serão transformados em áreas lineares, né, na beira do rio, para que possa ninguém corra risco, né? Então a gente tem
tem sim aí uma política de prevenção. Graças a Deus, em Patos de Minas não é algo tão grande como acontece no Rio Grande do Sul, mas estamos preparados aí para o que acontecer, para que a gente possa resguardar a vida de todo mundo e os bens materiais também. Prefeito, a gente vai fazer uma pausa aqui no nosso papo. Depois do intervalo, você vai ver que a gente vai trazer um tema importante, que é o abastecimento de água e, claro, o assunto Copasa. O Band de Entrevista volta já. Band de Entrevista de volta e hoje a gente recebe o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, que está aqui com a gente nesse papo. Prefeito, sem dúvida, o saneamento básico e o que eu vou chamar de embates com a Copasa vão marcar o seu governo. Como que ficou, a que pé está toda essa tratativa com a Copasa, que o senhor me permite, causou bastante polêmica, né? A Copasa é uma polêmica em todos os lugares, né? Existe essa reclamação e o próprio presidente atual da Copasa reconhece isso, que a empresa teve muitas falhas no passado, nos últimos anos, e ela precisa mudar de postura. Então, em Patos de Minas, nós escolhemos enfrentar essa situação, brigar de fato com a Copasa, multamos a Copasa várias vezes, teve CPI na Câmara, e como tem a lei federal, o novo marco regulatório do saneamento, que permite agora a concorrência, né? Saneamento não é mais monopólio estatal no Brasil, agora tem concorrência, pode-se fazer licitação. O fato é que em Patos, em 2008, em dezembro de 2008, no finalzinho do governo municipal naquela época, assinaram um contrato de 30 anos com a Copasa. Isso não foi discutido com a população amplamente e esse contrato foi mal feito, essa que é a realidade. Um contrato que não tem multas, não tem metas, não tem penalidade, um contrato que deixa a Copasa muito à vontade, digamos assim. E ela é uma empresa que presta serviço para o município de Patos de Minas, assim como várias outras. Ela deve satisfação, o município tem o poder de cobrar, mas sem um instrumento jurídico que favoreça, de fato, o município, fica muito complicado. Então, diante do novo marco regulatório de saneamento, a gente resolveu fazer a encampação do serviço, ou seja, retomar para o município a responsabilidade e fazer uma licitação. Mas se a Copasa tem contrato até 2038, como é que você vai fazer a licitação? Prevendo, na modelagem da licitação, que a empresa que ganha a licitação tem que pagar para a Copasa para ela sair, pagar referente aos 14 anos que ainda existem de contrato. E a gente deu andamento nesse processo. Esse processo foi muito bem feito. Essa que é a verdade. E quando a Copasa percebeu, esse processo estava na reta final já. Então, a Copasa nos procurou e disse, espera aí, eu vou fazer tudo que está previsto na licitação. Vocês querem dar de 10% a 15% de desconto para a população, vocês querem essa e essa obra na estação de tratamento de esgoto lá do bairro Quebec, que incomoda muito, obra na zona rural, eu vou fazer. E aí a gente avaliou essa proposta, negociou, discutiu, avaliamos os riscos de manter a licitação em andamento, que eles existem, né? A Copasa tentou suspender esse processo todo do município liminarmente e perdeu na justiça. Mas ela poderia ganhar mais na frente a chance de barrar a nossa licitação, judicializar, isso arrastar muitos anos. A gente poderia ter uma empresa que entre e que não preste o serviço a contento também, ou até pior do que estava. A gente tem também a chance da própria Copasa ganhar a licitação. Então, nós precisamos ter muita responsabilidade. É um contrato grande e o que a Copasa nos ofereceu foi baixar 15% a tarifa da população. Isso equivale a 280 milhões de reais pelos próximos 14 anos, porque 15% do que ela fatura por mês em Patos, vezes 12 meses, vezes 14 anos, dá cerca de 280 milhões de reais, que vão ficar no bolso do povo. Desconto na conta do povo, que já está valendo. Além disso, ela ofereceu 200 milhões de reais em obras. Obra na estação de tratamento de esgoto do Quebec, nos distritos industriais, na zona rural, em todas as comunidades, na ampliação da captação e distribuição de água para acabar com o problema de falta de água e também na elaboração de um plano B para o município, que muita gente questiona, mas vai pegar água só do Rio Paranaíba?
E se tiver algum problema com o rio? Então agora ela está obrigada a apresentar uma solução e obrigada por contrato com multas, uma situação muito clara. O município é que fez toda a questão do novo contrato, né? Então, analisando os riscos, os freios e contrapesos, analisando toda essa situação, nós entendemos que o benefício imediato para a população era o caminho mais seguro. E nós vamos continuar brigando com a Copasa, só que agora numa situação diferente, com um contrato muito melhor e com uma agência reguladora diferente. Antes a gente tinha a Arsai como agência reguladora e agora é a Arismig. É a primeira vez na história de Minas Gerais que muda a agência reguladora, que a Arsai perde um contrato, e é a primeira vez na história de Minas Gerais também que um município consegue reduzir 15% na conta junto aí da Copasa e fazer essa renegociação contratual. Prefeito, saúde, casos de dengue aumentando o país afora descontroladamente. Eu queria que o senhor comentasse rapidamente para a gente como que a cidade se preparou. Olha, nós estamos na maior epidemia de dengue da história do Brasil. Infelizmente, mudou o ciclo do mosquito, essa questão climática, né, o aquecimento, transformou essa questão da dengue em uma situação maior ainda do que já era. E a verdade, aqui a gente tem que falar sem meias palavras, é que a população também precisa ajudar. 80% dos focos de dengue estão dentro da casa das pessoas. Então, nós todos temos a mania de culpar o outro, de falar da prefeitura, que tem sua responsabilidade sim. A prefeitura tem que montar centro de enfrentamento à dengue, que nós fizemos no ano passado e nesse ano. Tem os agentes de endemia, tem Fumacê, tem campanhas educativas, tem tudo. Mas nós mesmos precisamos olhar para dentro de nossas casas e fazer a nossa parte. Que eu repito, 80% dos focos estão dentro da casa das pessoas. Então, se a gente não fizer a nossa parte, mais ninguém vai poder fazer. Não tem como entrar dentro da casa da pessoa e obrigar ela a fazer algo. A gente faz toda a orientação, a gente tem esse acompanhamento dos agentes de endemia que visitam as pessoas dentro de suas casas, mostram o que tem que ser feito, mas não pode pegar uma coisa que pertence à pessoa e tirar dali à força, né? Então, no ano passado a gente tinha um número de casos que foi considerado alto e foi muito preocupante. Nós montamos um centro de enfrentamento. Historicamente, você não tem outra epidemia de dengue no ano seguinte. Geralmente era de 3 em 3 anos. Infelizmente, nesse ano está 10 vezes pior. E a gente precisou fazer esse investimento no Centro de Enfrentamento à Dengue. São vários profissionais que estão lá trabalhando. Agora está começando o período frio, mas as chuvas começaram tarde, terminaram tarde. Parece que o período frio também está um pouco atrasado, né? Então, estamos observando uma queda, embora discreta nos casos, começou a cair agora. A gente espera uma conscientização cada vez maior de todos, né, para que a gente elimine, reduza ao máximo esse problema. Prefeito, estamos indo para a parte final aqui da nossa conversa, falamos sobre retrospectiva, fizemos um passeio sobre contas públicas, também saúde, educação, o que está sendo feito no presente. E a minha pergunta é, o que esperar para os próximos anos? Onde Patos de Minas, aquele povo batalhador, o senhor disse a cidade que tem uma história muito bonita. O que esperar para os próximos anos? Como que o senhor projeta Patos de Minas para o futuro? Patos de Minas é uma cidade maravilhosa, dos patenses, dos paturebas, a gente brinca dos patifes, né? O patife é o que era de Patos e foi embora. E o patense é quem nasceu lá em Patos e está lá. E o patureba é quem veio de fora, mas ficou em Patos. Esse é o patureba. Uma cidade linda, de um povo acolhedor, hospitaleiro, muito empreendedor. O resultado disso é que a gente vem, como eu disse, batendo recordes na geração de empregos. E o que a gente espera para os próximos anos é que essa prosperidade continue e se mantenha cada vez mais sustentável. A cidade não pode viver de ciclos, de altos e baixos. Ela tem que manter um ritmo acelerado de crescimento para que o desenvolvimento sustentável ocorra. E com isso, a gente precisa também melhorar os serviços públicos, aumentar a estrutura para atender bem toda essa população. Esse é o desafio diário do gestor. Agora, o que a gente espera para os próximos anos é que continue crescendo, continue gerando oportunidades para o seu povo, continue atraindo mais empresas, mais riqueza para o município, riqueza não só
material, mas também cultural, de lazer também, que isso é muito importante, né? A gente vê os espaços públicos cada vez mais bem cuidados e frequentados pelas famílias. E Patos de Minas vai continuar sendo a maior cidade do Alto Paranaíba, referência também para o noroeste de Minas, para muitas cidades, são 30, 40 cidades que contratam serviços em Patos, que usam ensino superior, a saúde pública e a privada, que ajudam muito a nossa região como um todo. A gente precisa sempre reafirmar esse caráter regional da cidade, né, de líder regional, e entender que é uma das cidades mais importantes aí de Minas Gerais e do Brasil, uma das melhores para fazer negócios no agro, inclusive eleita recentemente. E de Luiz Eduardo Falcão, o que o senhor planeja aí rapidamente, prefeito, para esses próximos anos também? Eu estou servindo o nosso povo com muita alegria, com muitas dificuldades, né? O auge da pandemia, 3 enchentes, todo o desafio que existe em uma cidade, a cobrança é muito grande e a gente quer resolver tudo. Você trabalha de manhã, de tarde, de noite, fim de semana, está sempre respondendo as pessoas, dando orientações para a equipe, cobrando alguma situação da equipe. E eu sou muito intenso nos meus desafios, né, que eu enfrento. Eu pretendo deixar uma marca de muito trabalho na nossa cidade. Estou à disposição da população para continuar contribuindo. Estou bem, estou feliz e estou me sentindo realizado de poder servir a população. Os próximos anos, o político falar isso é clichê, mas quem decide é o povo mesmo. Não adianta a gente querer nadar contra a maré, né? Não adianta eu pretender alguma coisa se não é aquilo que o povo quer. Eu estou muito feliz e focado no desafio atual. Ser prefeito de Patos de Minas neste momento, estar prefeito de Patos de Minas é a maior honra da minha vida. Se a minha vida terminasse agora, eu já estaria realizado. Mas, enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente tem que buscar mais desafios, né? Mais realizações, melhorar mais a vida das pessoas e se relacionar mais com as pessoas. Isso que me completa. Prefeito, a gente agradece muito a sua presença aqui, essa conversa que foi bastante produtiva, fazendo um passeio aí pelos setores, pelas áreas tão importantes de Patos de Minas. Obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço, quero deixar uma mensagem também ao telespectador de agradecimento à audiência, né, por estar aqui conosco nesse bate-papo. Falar dessa cidade maravilhosa, para nós é um prazer, é algo que deixa a gente com o coração leve e que não só em maio, mas em todos os meses, Patos de Minas continue linda, exuberante, se desenvolvendo, e agradeço também à equipe aqui da Band pela atenção conosco e pelo carinho com Patos de Minas. O Band Entrevista fica por aqui, a gente volta na próxima semana. Até lá!